Sejam muito bem-vindos. E já quero convidar aqui o meu querido amigo Josinaldo, sua esposa querida Dani, por gentileza, meus amigos. Tem sido muito bom poder dividir a minha casa com vocês. Uma bênção. Meu coração enche de gratidão pela tua vida. Me casa, su casa. Está com vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Nossa, gente. O teu amor é para sempre. Boa noite, queridos. Quem dormiu essa tarde? Quem dormiu essa tarde? Que Deus, o cuidado dele é perfeito, não é verdade? Ele envia uma chuvinha dessa com um friozinho só pra gente ter uma tarde de sono gostoso, com aquele cobertor pesado, né, Josi? E agora nós estamos aqui agradecendo. Isso é graça, favor imerecido. Então nessa noite assim eu sei que Deus ele tem um pouquinho mais para nós. E passarmos o restante do dia, da noite, abençoados, amém? Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Vou deixar minha esposa aqui dar uma palavra aos irmãos, às irmãs, amém? Aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Gratidão, querido, pela água. E daqui a pouco nós vamos partir aí para a palavra, amém, queridos? Paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje de manhã, assim, foi uma bênção, foi assim, um momento muito abençoado. Meu marido, quando ele estava pregando aqui, ele falou assim: acho que eu estou pregando para mim mesmo. Mas realmente porque nós também somos abençoados, né? Então assim, hoje, desde que nós chegamos aqui ontem, nós temos sido abençoados. Eu quero agradecer o carinho. O João estava aqui falando, né? E ele falou, que presente. Quando nós chegamos na casa dele, ele falou assim: olha, eu vou fazer aniversário e o presente é ter vocês aqui. Nossa, isso nos constrangeu, né? Porque realmente assim, hoje ele está fazendo aniversário e realmente nós assim, para nós é uma surpresa. E você é o nosso presente também. Você e sua família foram um presente de Deus na nossa vida, de verdade. A igreja, vocês são uma bênção do Senhor na nossa vida, né? Que tem nos acompanhado nesse ministério ali na África. E nós estamos aqui para testemunhar o que Deus continua a fazer. O Senhor, Ele continua e está continuando. Quando nós viemos aqui só tinha 3 países, né? Agora nós vamos estar testemunhando mais 2 países que o Senhor tem nos dado, né? Através do Evangelho, e isso tem sido bênção. Então assim, a minha palavra hoje para vocês aqui gente, olha, eu vou confessar, toda vez que eu subo no púlpito com ele, as pessoas vão assim, dá um beijinho na flor. Aí a esposa tem que falar rapidinho e sair correndo, né? Aí tem que... Mas realmente assim, gratidão de todo o coração. Aí eu fico nervosa olhando pro relógio, mas hoje eu vou falar. Eu falei para ele, hoje eu falo. Hoje eu agradeço. Eu quero realmente agradecer, dizer assim que se nós estamos aqui, se a África está ali, você faz. Se Deus tem abençoado, você faz parte. Você tem feito parte conosco. Então assim, que vocês possam continuar orando, continuar se alegrando, né? Hoje de manhã eu estava testemunhando, falando da bondade do nosso Senhor, que Ele está voltando. Ele está voltando e Ele não mudou. E Ele tem mais coisas para fazer. E Ele conta comigo e com você. Amém? E para a meditação da igreja, eu gostaria de deixar ali 1 João 5:4-3, um versículo que toca muito o meu coração, que diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém, igreja? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E que mundo é esse? É o nosso dia a dia, é a nossa vida. O momento quando nós acordamos, nós estamos em uma batalha, mas nós vencemos pela fé em Cristo Jesus. É a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele nos deu essa vitória. Então, tá difícil? Tá. Tem uma notícia, a tendência é piorar, mas tem uma boa notícia: nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus.
A vitória é certa. Nós só não podemos desanimar. Nós só não podemos recuar. Nós só não podemos se assustar mediante a situação, mas crer cada dia que o Senhor está conosco. Amém? Eu lembro ali de Davi, quando ele foi visitar os seus irmãos, e ele ainda era um jovem, ele não estava preparado para a guerra, e ele só foi levar pão para os irmãos. O seu pai disse: olha, leva pão e traz notícia de como estão os seus irmãos ali na guerra. Mas quando ele chega ali, ele vê que tem um gigante afrontando o povo de Deus, e ele vê mais que o povo de Deus, o exército, estava recuado e com medo. Estava com medo de enfrentar aquele gigante, e ele se prontifica, ele disse: eu vou. E o rei coloca a armadura nele, veste ele e fala: vai lá, coloca um monte de coisa pesada em cima dele, e ele não consegue andar. Ele fala: não, isso não é para mim, deixa que eu vou. Não, tira tudo aquilo, pega a sua funda, pega as suas pedrinhas, e lá vai ele diante daquele gigante. E a presença de Davi diante do gigante foi uma afronta, porque ele fala: você vai vir me atacar? O gigante já se sentiu afrontado. Aí Davi ele fala assim: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor dos Exércitos que nós vencemos este mundo. É em nome do Senhor dos Exércitos que nós vencemos a tribulação, que nós vencemos o dia a dia. É em nome do Senhor dos Exércitos. É Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então que você possa sair daqui renovado, crendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Que o Senhor vos abençoe. E mais uma vez, gratidão. E a minha oração por vocês é que o Senhor vos fortaleça a cada dia. Deus vos abençoe. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se deixar, minha baixinha vai embora. Ela vai. Deus abençoe. Deus usa minha esposa com muita graça. E realmente, quando eu comecei a namorar com ela, foi interessante que eu só ministrava sobre a mulher do fluxo de sangue desde os 16 anos. As pessoas me convidavam para pregar nos adolescentes, jovens. Ele vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, ou o cego de Jericó. E a maioria acertava. E era fantástico. Quando eu conheci minha esposa, ela vem de Batista, e eu sou Brasil para Cristo. E ela vem de uma linha de Bíblia, só Bíblia. E de repente ela percebeu que tinha que me ajudar a ler Bíblia. Então ela começou a fazer disputa no casamento. Quem lia mais a Bíblia? Quem lia os livros mais rápido? E eu ganhava. Só que ela deixava, eu sabia. E ela deixava, e realmente, e Deus usou muito ela para me levar a uma paixão pela palavra, pela leitura de livros. E eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, Felipe e Guilherme. Hoje o Felipe 24 anos, o Guilherme 19 anos. Nesses 25 anos de casados, eu falo que eu só tenho assim aprendido, porque o Senhor Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quando eu comecei na IBV, porque eu sou filho da IBV, né, foi lá na casa da Josi, um culto que eu participei. E a Josi e o Maurílio falou assim: olha, vai ter um grupinho de irmãos, e aí você traz um testemunho da África. Eu falei: tá bom então. E nem preparei nem nada. Eu falei: vai ter churrasco, vai ter carne, filha. Vou me preocupar com ela, não tem como. E naquele dia, quando eu estava no quarto e eu via pessoas entrando, e eu falei: meu Deus. Aí Deus me deu uma palavra rápida, breve. E eu me lembro de como começou a IBV, né? Pastor Márcio, minha pastora Bianca. Meu pastor Márcio foi viajar, né? Minha pastora Bianca, meu pastor Maurílio, minha pastora Josi, amiga. Esses 4 aí, é isso mesmo. Esses filhos maravilhosos que crescem cada dia um pouquinho mais. Eu me espantei quando eu cheguei e vi o tamanho deles. Meninos usados por Deus, como eu falei de manhã. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu me sinto de casa mesmo. Eu me sinto como minha esposa falou. Eu ando com a palavrinha gratidão em minha fala, em minha mente, em meu coração. Na minha casa eu ensino meus filhos essa palavra gratidão, porque a África me ensinou muito essa palavra gratidão.
E realmente você só pode adorar, você só consegue adorar se você primeiro aprende a apreciar. E para você apreciar, você precisa às vezes parar para ver o que Deus Ele te proporciona, o que Ele te proporcionou diariamente. E quando você observa e você fica atenta e atento para o que o Senhor está agindo em teu favor, então você passa a apreciar. Então a partir do momento que você aprecia, você passa a adorar. E a adoração te leva a um patamar de gratidão. Porque quando você aprecia, você passa a ver que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você passa a perceber que a tua vida, o ar que você respira. A pandemia nos ensinou que balões de oxigênio, máscaras, realmente aparelhos sofisticados foram realmente necessários para manter pessoas em vidas. A África não tinha aparelhos como o Brasil, como a América, a Europa. A África não tinha lugares para abrigar pessoas com a Covid. A África não tinha nem como fazer lugares para abrigar pessoas infectadas. A África simplesmente continuou porque ela não tinha uma opção. E aí eu falava lá, as pessoas apontavam para mim, para minha esposa: a culpa é de vocês, estrangeiros, vocês que trazem essas pragas. A minha esposa entrava no comércio, foi ofendida, o meu vizinho me ofendia, e eu falava: não é questão de nós. E eles continuaram sendo a África que eles sempre foram. E aí ali eu vi que o Senhor, quando Ele sabe que a estrutura não vai aguentar, Ele ameniza. E eu vi o Senhor assim, como uma galinha que protege seus pintainhos debaixo de suas asas. Eu vi o Senhor fazendo assim para a África. Ei, menina dos meus olhos, eu sei a sua limitação, eu sei até onde vocês podem. E o Senhor os protegeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o faz descansar. Ele fala para aquele que deseja estar debaixo deste abrigo. E nesta manhã o Senhor, assim, com tanto amor e tanta graça, nos visitou, como ontem à noite no culto dos jovens. E esse é o favor. Você sabe que o Senhor, Ele é galardoador. E o galardoador no dicionário é aquele que ama dar presentes. Então você vê um Deus que Ele se importa mais com o que você é do que com o que você tem. Ele se importa muito mais com você do que você pensa ou imagina. E aí realmente o Senhor, Ele é maravilhoso. E nesta noite eu sou muito grato a Deus pela IBV. Sou muito grato a Deus pela família dos Jãos, como vocês conhecem por Jãos, né? Maurílio, Josi, o Bar, o Rafinha. E como eu falei de manhã, vocês, a maioria não estava. E chegamos, quando sempre nós chegamos, o cuidado dele de acordar cedo, de preparar, sabe, a Josi com todo o cuidado, aqueles bolos ruins que ela faz, que vocês conhecem, né? Aquelas coisas ruins que você fica ali, não quer parar. E eu falei de manhã que aquela coberta que eu não consegui nem dobrar, a Denamô dobra essa coberta porque é muito pesada, e nem eu consegui dobrar aquela coberta. Aquela cama confortável. Ontem quando nós chegamos, ontem, e aí ele falou assim: olha, eu coloquei o ar condicionado aqui para vocês, se vocês precisarem. E aí o Senhor fala assim: filho, lembra de Eliseu? Ele passava, o homem de Deus, o tempo todo ele passava, e a mulher dele olhava: amor, vamos cuidar deste homem. E eles cuidavam com pão, cuidavam com cafezinho da tarde. Ou seja, eles já faziam bom, eles faziam o suficiente. Aí ela estava querendo dizer: amor, a gente pode fazer melhor, a gente pode melhorar esse negócio. Vamos fazer um quartinho para ele. No quartinho vamos colocar uma escrivania, vamos colocar ali uma cama para quando ele estiver passando descanso. Vamos passar e vamos colocar ele uma cadeira para ele.
Se existisse ventilador naquela época, o ar-condicionado, vamos colocar um ar-condicionado. E aí o marido falou, vamos. Eles queriam fazer melhor. E este olhar atencioso sara pessoas. Esse olhar atencioso muda histórias. Esse olhar atencioso muda gerações. Este olhar atencioso, ele muda todo um contexto. E é isso que eu quero falar, que o Senhor testificou no meu coração. O olhar atencioso de Deus para nós. Quem éramos para que Ele olhasse para nós? Onde eu estava? O que eu fazia quando Ele olhou para mim? Ele não esperou eu parar de beber ou fumar. Ele não esperou eu parar de me drogar para me amar. Ele não me esperou parar de fazer coisas horríveis e andar sujo. Ele não me esperou parar de fazer coisas horríveis para me amar. Ele falou assim que ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou. Ele não esperou você trocar de roupa para te amar. Ele não esperou você trocar de perfume para te olhar. Ele não esperou você parar de fazer coisas tão feias para te amar. O olhar atencioso dele foi ao encontro de você e te conquistou. Eu costumo dizer que na cruz Jesus tinha duas opções: ou Ele me matava, ou Ele morria por mim. E Ele decidiu morrer no meu lugar. Nesta noite, se eu pudesse pegar um avião, vocês estão tão bonitos aqui de cima. Se vocês pudessem cada um vir aqui ver como vocês estão. Se eu pudesse pegar um avião, eu levaria vocês em lugares tão assim remotos. Nesta noite, colocaria na primeira classe ali o pastor Márcio, com a primeira dama. Eu colocaria ali o pastor, o Maurílio, com a pastora, com a primeira dama dele, na primeira classe, para eles descansarem um pouquinho mais. E a gente ia na segunda classe mesmo, todo mundo bagunçando, cantando, colocava as baterias tudo dentro, os músicos, pegava a percussão. E eu levaria vocês lá em Roma nesta noite, lá na Itália. Eu levaria vocês no túmulo dos papas, dos considerados papais. E ali talvez hoje vocês encontrariam só restos mortais sendo preservados, múmias assim que foram conservadas. Conforme o tempo eles preservaram para impactar pessoas. E dali eu pegaria o mesmo avião, levaria vocês lá no Egito, onde os arqueólogos estão descobrindo túmulos, tumbas de reis, de faraós e de estátuas, múmias que hoje valem 200 milhões, múmias que valem milhões nos lugares que são preservados. E ali talvez vocês poderiam ver múmias sendo conservadas e com valores altíssimos por causa da sua preservação. Se eu pudesse, levaria vocês hoje no avião, lá na Índia, onde está o túmulo de Buda. Não está no Japão, está na Índia. E ali vocês viriam um túmulo de ouro, todo dourado, de milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões de dólares. E as pessoas depositam. Mas ali dentro, talvez, vocês encontrariam somente restos mortais. Se eu levasse vocês hoje, nesta noite, lá na Arábia Saudita, lá na Meca, onde colocaram o túmulo de Mohammed, da pedra negra, e eles também ficam rodando no mês do Ramadã, ficam girando em volta da pedra, ficam girando, e ali talvez você poderia ver restos mortais sendo preservados. Mas quando me deparo, as pessoas perguntam: mas que alegria é essa, Josinaldo? Josinaldo, quando você vem da África, parece que você nem vivenciou na África. Como você fala assim que a sua esposa ficou desse jeito, você ficou desse jeito, você foi ameaçado de tantas formas. E como você chega no Brasil e você tem esse gás todo. E quando eu leio Isaías 9, diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
E se hoje eu pudesse levar vocês em Jerusalém, no túmulo onde colocaram o Filho de Deus, ali vocês viriam, em letras maiúsculas grifadas, está escrito: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou dentre os mortos, o meu Redentor, Ele vive. Essa é a diferença. Aleluia. A minha esperança não é vaga, a minha fé não é mentira, a minha esperança é verdadeira, porque Ele ressuscitou. E a Bíblia diz: se Ele ressuscitou, nós também juntamente ressuscitaremos. E nesta noite, este olhar atencioso do Pai para nós, Ele vem de nosso encontro. E no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 9, um versículo muito conhecido por todos, por toda a igreja. No livro de Atos, no capítulo 16, apenas um versículo. De manhã nós lemos ali segunda Reis, capítulo 5, a história do homem soldado Naamã. E desse olhar atencioso, Deus, Ele precisou ter esse olhar atencioso para a humanidade, para nos resgatar, porque Romanos 3:23 já afirma tudo, que todos pecamos e todos estávamos longe da glória de Deus. Ninguém merecia, havia um abismo, uma separação entre nós e o Senhor. Ele precisava decidir nos resgatar ou nos deixar. Mas o olhar atencioso do Pai, Ele veio e nos resgatou. E diz assim, no versículo 9 de Atos 16: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Se nós formos andar no livro de Atos, que é o livro da minha paixão mesmo, o livro de Atos, como a esposa falou de manhã, o Atos 1, você vai perceber que o Senhor, Ele está subindo, e os galileus estão todos atônicos, perplexos. E aqueles dois anciões, ele fala: Galileus, por que vocês estão olhando atônitos, vendo Jesus Cristo sendo recebido ao alto? E aquele que está sendo recebido, da mesma maneira que vocês estão vendo ele sendo recebido, ele virá. E de repente Jesus está subindo, ele fala assim: olha, antes dele subir, ele fala: fica em Jerusalém, fica aí, até que do alto vocês vão ser preenchidos, vocês vão ser cheios do meu Espírito, e vocês vão ser realmente repletos de poder, para que depois vocês saiam. Aí Atos 2, vocês vão ver que agora um vento impetuoso invade o lugar. Crianças, adolescentes, jovens, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí o Atos 3, vocês vão ver agora que eles estão ali subindo a porta formosa, Pedro e João. Eles encontram um homem, e aquele homem precisava de um olhar atencioso. E a Bíblia diz que Pedro esqueceu a carteira, João esqueceu a carteira. Eles não tinham dinheiro, não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham recebido algo ali atrás. Pouquinho dias, eles estavam cheios de poder, cheios de autoridade. Agora eles falam: olha, Pedro esqueceu a carteira, João esqueceu a carteira. Olha, não tem ouro, nós não temos prata, mas olha para nós, olha para nós. O que nós temos, o que nós recebemos, nós vamos te dar agora. Levanta, toma a tua cama e anda. Atos 4, eles são presos. Eles estão felizes porque foram presos, bufeteados. Atos 5, agora vocês vão ver ali uma manifestação, porque Pedro está pregando. Agora Ananias e Safira entra querendo fazer bagunça dentro da igreja, quer enganar o Espírito Santo, quer fingir de crente lá dentro, tentando enganar o pastor Pedro naquele dia. O Espírito Santo fuzila os dois morrem. E ali houve um temor na igreja do Senhor, porque eles entenderam que não poderiam enganar o Espírito Santo. Atos 6, ele separa os diáconos. Não era qualquer diácono, era diáconos cheios do Espírito Santo. Atos 7, você vai perceber que agora o primeiro mártir, Estevão, ele está sendo apedrejado, mas não importa, ele tinha sido cheio do Espírito Santo. Pedro se portava. E aí em diante, nós vamos ver uma carreira de uma explosão do Evangelho. Policarpo, ele conta que no livro dos mártires, conta deste homem Policarpo, que o governador, ele fala: olha, Policarpo, você está com 86 anos. Se você blasfemar contra o teu Jesus, você não vai para a fogueira. E Policarpo olha para o governador, ele olha para a multidão que está gritando: queima ele, queima ele. E a história conta que Policarpo agora, ele está ali, e ele fala assim: senhor governador, eu sirvo a esse Jesus há 86 anos,
E durante 86 anos eu nunca vi ele me abandonar. Durante 86 anos ele esteve comigo. Durante 86 anos ele estava comigo, ele está comigo. E a fogueira é somente uma porta para me encontrar o meu Senhor. E Policarpo ele se irrita e ele manda acender a fogueira. E Policarpo ele pede 1 hora de silêncio para ele. E ali ele começa a orar em praça pública. E ele faz uma oração de 1 hora. E eles amarram ele na fogueira. E o governador manda acender a fogueira. E a história conta que a fogueira não tocava em Policarpo. A fogueira ficou-se como se um rodamuinho em volta dele. Só envolvia ele ali, mas não o queimava. E o governador e todos atônitos, perplexos. A história conta que agora o governador irritado, irritadíssimo. As pessoas ouvem um silêncio, os jovens ouvem um silêncio, um temor. E aí o governador manda e os soldados ir com a espada e picar o homem de Deus ali. E os soldados invadem aquela fogueira e começam a cortar Policarpo. E eles recuperaram os restos mortais de Policarpo. E depois a história conta que os jovens, os homens e as mulheres, aquilo que era para colocar medo na igreja naquele dia, houve ali uma nascente de uma nova igreja mais forte, mais fortalecida. Porque os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Nada pode parar essa igreja, porque essa igreja, ela não é feita por homens. Essa igreja, ela tem um dono. Essa igreja mundial, ela tem um dono. Ele disse: a igreja é minha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí de repente agora, nesse olhar atencioso, Paulo, ele tem todo um programa. Em toda a história da Bíblia você vai ver o olhar atencioso primeiro de Deus para a humanidade. Ele olha para a humanidade com um olhar atencioso, e ele decide resgatar a humanidade. Jesus agora vem ao mundo, e vocês percebem na Bíblia de vocês, a prostituta que estava condenada à morte, eles jogam ela aos pés de Jesus. Ela esperava a sentença da morte já, mas ela teve o olhar atencioso de Jesus naquele dia. A Bíblia conta que todos ali estavam com pedras em suas mãos para apedrejar. E você sabe que a mulher adúltera em Israel, ela não tem direito a túmulos. O túmulo dela é as próprias pedras que lançam sobre elas e se formam um túmulo sobre ela. E estavam todos, mas Jesus está ali. E Jesus confronta os homens, e depois ele olha para ela e ela olha para ele e ele fala: olha, nem eu te condeno. Ela pergunta: onde estão teus acusadores? E ela fala: todos foram embora, Senhor. Todos foram embora. E ele fala: nem eu te acuso. Vá, filha, e não peques mais. Você vai ver em todos os episódios, o leproso chega perto de Jesus. Jesus, mestre, ele adora primeiro. E ele fala: Senhor, se tu quiseres que eu seja limpo. E Jesus fala: eu quero que seja limpo. Então eu poderia contar, citar tantos episódios que vocês conhecem. Pessoas que estavam à sentença de morte, acusadas, e o olhar atencioso de Cristo mudou a história delas. Você vai perceber que Jesus, ele atravessa um mar. Aquilo ali me chama muita atenção. Jesus, ele atravessa um mar. Os discípulos, ele acalma a tempestade. Os discípulos nem sabiam onde Jesus estava querendo chegar. Jesus vai lá no meio dos gadarenos, um homem endemoniado. Ele atravessa todo o mar só para ir atrás de um cara. Não era a tempestade que era o problema, não eram os discípulos o problema, não era aquele mar agitado. Não, o mar conhecia a voz daquele que o criou. Ele parou quando ouviu o dono e parou, e está tudo certo. Mas Jesus estava com um olhar atencioso para um cara muito longe. Um cara que vivia acorrentado. Um cara que vivia, irmãos, nos túmulos. O cara que vivia realmente se batendo, se arranhando. Os demônios se apoderavam dele, a cidade tinha medo dele. Não tinha correntes que o amarrasse. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele desce do barco, ele vai até somente este homem, e ele liberta, ele tem um olhar atencioso. A Bíblia diz que aquele homem adora o Senhor, e o Senhor fala: agora você está livre. E ele fala: mestre, posso te seguir? E Jesus fala: não, filho, vai para os teus povos, os teus, e fala o que eu fiz para você. E agora aquele gadareno tinha uma província de 10 tribos, 10 etnias, e a história conta que ele alcançou, porque ele teve um olhar atencioso de Jesus. Mas eu poderia falar de tantos e tantos e tantos. A mulher samaritana, que vocês conhecem, que tiveram um olhar atencioso. E eu me lembro, eu tenho um filho adotivo chamado Mussá. Ele está aqui do ladinho de vocês, no Machado agora.
O Mussá, quando nós estávamos em casa, o Mussá, ele chegou no meio das crianças, queria conhecer o estrangeiro. E nós fomos em lugares que eles nunca viram branco, meus. Você faz ideia? Tem lugares da África que eles nunca viram um estrangeiro, que eles chamam de Nassara, branco e cristão. E quando eles viram nós chegando com 2 filhinhos, eles ficavam quase todos em casa o dia todo. Mas o Mussá nos chama a atenção. O Mussá, ele chegou com a sola do pé dele toda com pus, porque o deserto, como eu falei para vocês, é 49, 50 graus. Não tem havaiana, não tem chinelos, não tem sapatos. O deserto não tem canto de pássaros, não tem miau de gato, não tem latido de cachorro. O deserto, você não vê árvores balançando. Eu me lembro que a minha esposa precisou pegar gelo e colocar numa bacia com água, para que a nossa pressão, a pressão dela pudesse abaixar. As tempestades de areia que entram em casa, e ficou horrível, não tinha janela em nossa casa, não tinha piso, era só um contrapiso. E a primeira tempestade de areia que entrou na nossa casa foi terrível, porque ficou quase 2 dedos de areia dentro. Os meus livros, a nossa casa, os móveis que a gente tinha era muito legal, porque era tudo com tábua de 30. Você compra 4 tábuas de 30 de fazer coluna, aí eles fazem a cama, e com 2 ou 3 eles fazem o estrado. O nosso rack era com tábua de 30. Tudo com tábua de 30 você resolve lá. Só precisa ter martelo e prego. E aí você resolve o problema da tua casa. E foi interessante que o Mussá, ele chegou com 16 aninhos. E ele chegou descalço. E eu olhei o pé dele, a minha esposa. E eu falei, senta aqui, filho. O Mussá, ele sentou. A minha esposa levantou o pé dele. E aquele olhar dele para nós, a Josi esteve lá. Ela sabe de que olhar eu estou falando. Olhar tipo assim, olha, por que você está fazendo isso comigo? Eu não vou poder te pagar. E o Mussá está ali. Nós cortamos atrás da sola dele, nós cortamos, cheio de pus. A minha esposa levou muitos medicamentos para lá. E nós esprememos um tubo de pomada dentro da sola do pé dele. E foi até o fundo, até a base, espalhou dentro. E durante uma semana a gente trocava as faixas. E cada vez que ele vinha em casa, ele tinha um olhar para nós, mas nós tínhamos um olhar atencioso para ele. E quando eu olhava para ele, ele estava olhando com um olhar fundo, dizendo, o que esse Nassara quer comigo? Por que está fazendo isso? Depois de uma semana, igreja, depois de uma semana, nós tiramos a faixa dele. Não a faixa de Naamã, né? Tiramos a faixa dele do pé. Aquela sola caiu junto. Ficou uma sola novinha. Como eu tinha levado muitos havaianas, coloquei uma havaiana no pé dele. Olha eu fazendo a propaganda da havaiana. Colocamos uma havaiana no pé dele. E ali nós o dispensamos. Mas não foi suficiente dispensar. O Mussá se tornou o meu tradutor. Eu ia para todos os lugares que eu falava francês, mas eu não falava o dialeto. E lá, Burkina Faso, 70%, 76% são analfabetos, 24% alfabetizados. Burkina Faso é o país com maior índice de analfabetismo do mundo. Então eu falo francês com jovens, adolescentes e aqueles homens e mulheres que estudaram. Mas a maioria, eles preferem falar no dialeto, fufude. E eu estudei 3 anos, mas eu tinha que ter tempo. Então o Mussá, sendo muçulmano, eu falei para ele, Mussá, você pode ser muçulmano, mas eu preciso de alguém comigo no deserto, para me traduzir. E o Mussá falou, pai, eu vou com você. E me chamou de pai. Eu falei, E hoje é engraçado que, eu chego lá. E o Mussá, ele se tornou nosso filho. E o Mussá, uma vez eu fui para uma tribo. E nessa tribo as crianças, eu estava esperando 300 crianças. Só que nenhuma criança veio. Mussá estava numa árvore, 2008. E o Mussá de cima da árvore falou, pai, muçulmana, eu tenho visto que o teu Jesus é bom para você.
se eu entregar minha vida para o teu Jesus, Ele vai ser bom comigo como Ele é bom com você? E eu falei, claro, filho. Ele, então eu quero esse Jesus. Eu falei, então desce, Zaqueu, da África. Eu falei, desce. Está no livro a história, você não comprou ainda, mas dá para comprar, eu acho que tem ali um pouquinho. Para quem já começou a ler aí, talvez já chegou no Mussá. E o Mussá desceu no meio do deserto. Ele reconheceu Jesus, falou, pai, ó, mas a minha família não pode saber. Porque a minha família, o quinto pilar é o Islã. E eu falei, não se preocupe, o tempo vai falar. Só que o pai dele era o meu professor de fufude na minha casa. E o pai dele, o Yacuba Dico, ele via todos os dias em casa para me dar aula. Então Deus estava já fazendo algo maravilhoso. E aí um dia eu falei para ele, filho, Deus pode te levar e vai te levar longe. Eu vejo Deus te levando longe desta tribo. E aí ele falou, mas pai, olha a minha casa, olha a minha família, igual Gideão. Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre de Manassés. Quem sou eu? E de repente ele falou, pai, olha a minha casa. Realmente o negócio era feio. Não tinha nem água, nem luz, nem casa. Era só um telhado de palha, com barro. Família de 5 irmãos. Uma miséria terrível. Comendo uma vez por dia. Talvez na fala humana seria uma ilusão que eu estava fazendo com aquele rapaz de 16 anos. Mas não, Deus já tinha tido um olhar atencioso para eles. Deus já tinha nos levado como resposta para eles. E de repente agora, aqui no Brasil, e eu falei para ele, olha filho, um dia você pode ir para o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Deus pode te levar em qualquer lugar, porque para Deus nada é impossível. A Ele tem todo o poder para fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais além. E aí, de repente, no Rio de Janeiro, um empresário, dono de 5 faculdades, resolveu abrir 10 bolsas para 10 africanos. Só que 10 africanos da África são 55 países. 5 falam português, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Cabo Verde. Aí você vai ver do Egito para cima ali o inglês e os seus dialetos e o árabe. Agora no oeste da África, onde nós estamos, que são os 15 países de língua francesa. Então o continente africano é uma vastidão. Ele é vasto. Aí ele falou, Burkina Faso, 10 jovens. Só que em Burkina Faso são 22 a 23 milhões de habitantes. E de repente, eu preciso de 10 jovens. E pegaram um, pegaram o outro, escolheram da outra tribo o outro. 9. Parou no 9. Aí o Mussá teve um telefonema. Ei, Mussá Dico, aqui é da embaixada brasileira de Burkina. Você é o 10º escolhido para ir para o Brasil, para fazer a faculdade que você quiser. E você vai ficar 6 anos no Brasil com tudo pago, hospedagem, comida, hotelaria, a faculdade toda paga. E aquilo ali o Mussá pensou que era um trote, não entendeu. E eles ligaram de novo. E aí o Mussá me chamou. E aí começou todo o processo. Resumindo para vocês, o meu filho veio para o Brasil, nós estávamos lá. Se formou enfermeiro na faculdade, 5 anos, se formou em agosto do ano passado. E nós mandamos currículos para todos quanto é lugar, tudo quanto é lugar. E agora, o mês passado, o mês passado, aqui em Machado, eu vim pregar aqui numa igreja, numa comunidade, numa conferência. E eu falando do meu filho, ele estava comigo. E de repente, o pastor falou, Josinaldo, gostei desse rapaz. Tem 30 anos hoje. E o Mussá, de repente, é só você somar 16 com 14 anos de árvore, dá 30 anos certinho. E o Mussá, hoje ele é um enfermeiro-chefe no horário noturno, né? Aqui na Santa Casa de Machado. Se você sentir dor de cabeça e querer visitar ele, você chega lá e fala, olha, quem mandou aqui foi o seu pai, o Josinaldo. Ele vai te atender bem, porque ele é gentil. O olhar atencioso muda a história. Um olhar atencioso muda gerações, irmãos. Amanhã vocês vão sair daqui. Eu não sei como que é Varginha, não conheço, mas vocês conhecem. Eu costumo dizer
ande preparado. Abaixa mais o vidro do carro. Anda com uma cobertinha a mais no teu carro. Anda com uma blusa ou uma calça. Ou anda com um lanchinho, um pacote de biscoito. Ou anda com R$5 ou R$3 ou R$1 separado. Ande preparado. Nós precisamos colocar mais em prática esse olhar atencioso. Porque o olhar atencioso, ele muda a história. Eu me lembro num deserto que tinha um árabe, um tuareg. E eles são nômades. E eu estava no começo da evangelização. E eu ia para lá com a minha moto. E ele era forgeron, ele era ferreiro. Ele fazia as espadas no deserto, porque os tuaregs são homens guerreiros. E toda vez que eu lia a Bíblia e o Alcorão com ele. Um jovem. Toda vez eu ia, e eu chegava lá no deserto, estava a cabaninha dele. E eu ia direto nele, e eu falava, Mon ami. E ele, ô Mon ami. E aí eu sentava, lia o Alcorão e lia a Bíblia para ele. E ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele fingia às vezes que não ouvia. Quando entrava algum muçulmano, ele disfarçava, eu escondia. E ali nós criamos uma amizade. E toda vez, a minha esposa uma vez, ela me deu um pouco de óleo, sal, todo misturado, um pouco de arroz. E eu fiquei o dia todo com ele, muçulmana. E eu preparei no meio do deserto um arrozinho na pedra. E nós ficamos comendo e ele falou assim, hoje eu quero dar mais atenção. Já terminei minhas espadas. Então eu criei um amor, um carinho. Eu estava com um olhar atencioso, uma amizade sincera. E de repente, uma vez que eu cheguei, não estava mais aquele meu amigo, aquela barraquinha dele. A tenda do meu amigo não estava lá. E eu fiquei procurando, cadê o Mon ami? Cadê meu amigo? Cadê o meu amigo? E todos falaram, não, mano, ele já foi embora, ele partiu. E eu fiquei triste, porque era o meu amigo. Era um amigo que eu estava criando um relacionamento. E de repente, como eu tinha um trabalho com as crianças. E de repente um dia quando eu fui comer na casa de uma senhora que ela fazia arroz para todo mundo que ela vendia. E ela fazia uma pasta de milho. E eu sentei com o Mussá. E ela falou assim, olha Sumana, alguém deixou uma cartinha para você aqui. E eu peguei a cartinha. E na cartinha estava escrito, Sumana, meu amigo, eu estou aqui no meio do deserto, talvez você não me encontrou mais. Mas eu quero te dizer algo, Sumana. Todos os dias que você esteve comigo, falando do teu Jesus, aquele presente que você me deu, aquela Bíblia, está bem escondida. E eu tenho compartilhado da sua fé com muitos dos meus amigos. Um olhar atencioso, ele semeia sementes que às vezes você vai pensar que não vai dar fruto. Mas ei, Josinaldo, como ele está? Eu não sei. Mas a semente foi plantada através de um olhar atencioso. As crianças que comiam uma vez por dia, a falta da água de Burkina, as escolas, quando uma criancinha de 9 aninhos, quantos aninhos você tem, meu irmão? 10 aninhos. Você imagina uma menina, como assim, como ela, estudando numa escola de palha, como vocês viram de manhã. E ela falou assim, tio, eu posso sonhar com uma escola de verdade? E aí você tem que agachar para estar no nível dela, para ter um olhar atencioso. E você perguntar, que escola do sonho? E ela, não, uma escola de verdade. E aí eu tirei uma foto com ela da escola de palha. E eu falei, um dia, eu abri a palha. E eu falei, olha lá no deserto. E ela olhou e falou assim, ali um dia você vai ter uma escola de verdade, filha. E hoje eu tenho as 2 fotos, o antes e o depois. Um olhar atencioso, você produz, você gera sonhos. E o que mais falta hoje em nossas famílias é o quê? O olhar atencioso. O que mais falta nos casamentos hoje? O olhar atencioso. Eu não sei se o diabo aprendeu com o faraó, ou eu não sei se foi faraó que aprendeu com o diabo, mas um aprendeu com o outro. Porque o faraó falou assim, olha, esse povo está crescendo, estão ficando inteligente, esse povo está ficando bem forte, vamos aumentar o trabalho desse povo,
vamos tirar a palha, mas vamos exigir mais tijolos, vamos colocar trabalho, vamos aumentar o trabalho, e vamos pressionar eles, para que eles trabalhem e produzem. E eles fizeram isso com o povo de Deus. E hoje o diabo não mudou a estratégia. O diabo tem colocado tanta pressão, o sistema tem colocado tanta pressão. Hoje, este mundo global, eles têm tentado nos levar em uma velocidade frenética que nós não conseguimos nem aprender um aplicativo. Amanhã já tem um novo aplicativo. Ou seja, se você não se atualiza, você está para trás. Nós temos o Instagram, nós temos o Face, nós temos o YouTube, nós temos agora o TikTok, nós temos, e nós passamos 10 minutos com um, 20 minutos com o outro, e tantos minutos com o outro, e aí a gente fica. E Jesus, ele fica com um buquê de flor o dia todo, com uma caixa de bombom Garoto ou Nestlé. Ei, filha, filho, filha. E de manhã você acorda, a tua filha passa, o teu filho passa. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia. Bom dia. Dormiu bem? O filho quer um olhar atencioso. A filha quer que você olhe para ela, vê que ela está ficando mocinha. O filho quer que você repare que as barbinhas, os primeiros fiozinhos estão aparecendo nele. Só que nós somos uma geração de cabeça para baixo, cabisbaixa. Nós não damos mais atenção, nós não temos mais um olhar atencioso para as pessoas. As que mais nós dizemos que nós amamos, nós não conseguimos ter um olhar atencioso. As nossas crianças, vocês percebem como elas estão fissuradas, e elas não conseguem mais conversar com você sem estar. Elas não conseguem tomar café sem estar. Elas não conseguem ficar calmas sem o celular. Não conseguem jantar sem o celular. Não conseguem tomar banho sem o celular. Não conseguem usar a privada sem o celular. O olhar atencioso muda ambientes. O teu pai, a tua mãe, jovem, que eu falei de manhã, qual foi o último abraço que você deu nesse cara? Qual foi o último abraço que você deu na sua mãe? Falou: mamãe, eu te amo tanto, mãe. Mãe, a senhora é minha rainha, a senhora é minha princesa. Tá tudo bem, você pode abraçar a tua pastora, você pode abraçar as tuas pastoras, você pode beijar elas, você pode abraçar tudo, mas a sua mãe às vezes fica até com ciúmes talvez. Ah, se a minha filha me desse um beijo. Ah, se a minha filha olhasse para mim desse jeito. Honre a tua mamãe enquanto você tem ela. Honre o teu pai enquanto você tem. Olhe para eles. A tua vovó que está lá às vezes abandonada, você fica semanas, meses sem ver, e manda o WhatsApp: vó, tá tudo bem? Tá bem, meu netinho, mas tô com saudade. Hoje nós temos esse bendito desse Google. Eu me lembro quando eu casei, minha pastora, eu me casei, meu pai falou: filho, você vai conquistar, Deus vai te abençoar. Compramos um terreno depois de anos de casados, construímos nossa casa. O meu sonho era colocar uma palmeirinha na frente da minha casa, um coqueirinho. Eu cavei o buraco, mas eu liguei para o meu pai. Eu sabia colocar o bendito do coqueiro lá dentro e jogar terra e água, mas eu liguei lá naquele celularzinho que nós tínhamos antes, os bujãozinhos: pai, o senhor pode vir plantar aqui o coqueiro para mim? Pai: claro, meu filho. Pô, pai, vem para cá plantar. E meu pai sai todo inchado, gonflado de casa. Minha mãe: para onde você vai? Eu vou lá plantar o coqueiro para o meu filho. Porque ele não sabe. Ele plantou o coqueirinho para mim. Não, filho, joga água, um pouquinho de esterco, filho. Não é assim, meu filho, abre mais o buraco ali. Tá bom, pai, joga agora a água até. Depois ele foi embora. Agora é só jogar água, filho, e vai crescer. Ele ficou todo: obrigado, pai. As meninas quando casavam, elas ligavam: mãe, o meu gato quer uma panqueca, mãe. Mãe, como que faz, mãe? Filha, calma, filha. E a mãe ficava toda inchada em casa: uau, a minha filha casou, mas precisa de mim. Filha, pega o papel e a caneta. Pega tantas, a massa. Tá, filha, entendeu? Sim, mãe. Vai, mãe, rápido, mãe. Tá bom. Prepara desse jeito que você não vai errar. Sob medida, né, Josi? A filha preparava, o maridão chegava. Nossa, amor, que delícia. Tinha atenção, né? Porque não tinha
Você fez, amor? Fiz. Foi eu. Daqui a pouco ela: mãe, ele amou. Deu certo, mãe. A filha de um lado: mãe, deu certo. E a mãe do outro lado: amém, filha. Que bom que deu certo. Quem sabe as mamães até choravam um pouquinho. Ah, minha filha precisa de mim. Agora, tudo se pergunta para Google: como faz? Como é? Como eu realizo? As vovós não têm mais sabedoria para ensinar. As mães não têm mais o que ensinar, porque vocês são passadas. Os pais, nós não temos mais nada para saber. Nós somos caretas. Nós somos uma geração passada que não sabe de nada, e eles sabem tudo. As nossas experiências que geraram eles, alimentaram e cuidaram deles, não servem para nada. Mas se nós sabemos um pouquinho de tecnologia, aí você é o cara. Mas na verdade, jovens, a sabedoria está com nós. Está com teu vovô, está com a tua avó. A sabedoria está com teu pai. Você pergunta: onde está a sabedoria? Senta do lado da tua mãe, pergunta a história. Mãe, como foi, mãe, o início? Como o pai conquistou a senhora bonitona desse jeito? Pergunta para ela. Desliga o teu bendito do celular pelo menos uma vez na história, ou algumas horinhas no dia. Vai na tua vovó, se você tem ela ainda. Senta do lado do teu vô. Vô, como é a tua história? Vô, eu nunca perguntei, vô, me perdoa. Senta do lado da tua avó, mexe no cabelinho dela, mexe no cabelo do teu avô, porque eles vão partir. A tua mãe vai partir. O teu papai vai partir. Ah, jovem, como eles farão falta para você. Pais, força um pouquinho. Pais, forçam um pouquinho. Os filhos estão crescendo, sendo tão bombardeados também do outro lado, que eles precisam que nós forçamos a barra um pouco e demos o aconchego que eles precisam. Porque nós estamos correndo demais. E o Senhor Jesus vem dizendo: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele quer que você corre menos e dê mais atenção. Ele quer que você seja um João que descansa mais no ombro dele. Busca primeiro a minha justiça e o meu reino, e as demais coisas, tudo eu vou te acrescentando. Deuteronômio 21 diz: se atentamente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O fruto do teu ventre será abençoado, a tua casa, o teu curral, os animais do teu campo serão abençoados, se você der ouvido à minha voz, que hoje eu falo contigo. Ele quer cuidar de você. Mas agora você imagina, o dia todo eu preciso ficar falando para minha esposa: eu te amo. E às vezes ela fala: amor, eu te amo. E às vezes eu não estou distraído com alguma coisa. Ela: amor, eu te amo. Aí eu também: te amo, mozão. É o dia todo. Te amo, te amo, te amo. Para mim conquistar minha esposa, eu sou bom naquela maquininha de ursinho. Você coloca R$2 lá dentro e pega os ursinhos. Eu sou bom naquilo. O quarto da minha esposa, quando a gente namorava, já existia a maquininha, só que não era parafusada. A gente batia ela, chacoalhava. E às vezes o real já tinha ido embora, e o ursinho, de tanto se chacoalhar, ele fazia. Os caras viram isso, falou: vou colocar parafuso nela. Desse jeito. Você lembra, você tá vendo a boa de maquininha, né? E aí os caras começaram a parafusar. Agora no shopping você fica lá, o negócio tá duro. E tem um guarda. Querido, não é permitido. Aí eu faço. Mas a vontade é cortar os parafusos e chacoalhar aquilo. E esses dias a gente viu um menininho que não catava, o pai não pegava. O que o menininho fez? Entrou dentro da máquina, naquele buraco, foi lá e pegou o ursinho dele e saiu. Lembra, mozão? Todo mundo parou para ver o menino lá dentro. Qual o pai? Qual o pai? E o pai: não tem jeito. Eu conquistei minha esposa com muitos bombons.
E muitos ursinhos. Ela dava ursinho porque eu pegava, todo dia eu tinha que pegar um ursinho para ela. Às vezes eu chacoalhava a máquina sem colocar R$1, vou confessar. Era muito novinho na época. Mas o olhar atencioso, ele muda ambientes. Você imagina um Deus correndo o dia todo atrás de você. Vou pegar uma cadeira aqui. Alguém pode me dar uma cadeira? Eu já estou terminando, viu, José? Vocês vão ter reunião, né? Vocês vão ter uma reuniãozinha aqui, ainda tem muita coisa. Obrigado, meu querido, viu? Não é porque eu estou cansado não, tá? Porque eu quero... Você imagina Deus, à noite, como eu falei de manhã, o Senhor, Ele guardou tua cama, Ele cruzou a perna do lado da tua cama e falou: filha, filho, o dia foi tão agitado, né? Filho, você está agora dormindo. Vou ficar a noite toda, tá? Pode descansar. Descansa. Filho, de manhã eu pensei que você ia me dar bom dia. Eu pensei que você ia falar comigo de manhã, mas você estava correndo demais. Você tinha muitas informações e eu não conseguia sua atenção. Filho, meio-dia você estava atravessando o farol vermelho. 2 caminhões desgovernados vieram à sua direção. Mas eu parei lá atrás deles. Eu falei: não, é minha filha, não. Filho, hoje 2 assaltantes estavam quase cercando a tua casa às 4 da tarde. E você estava correndo. Eu tentei falar com você, eu tentei te chamar a atenção, mas você estava correndo tantas coisas. E eu falei: não. E eu guardei a tua casa. Você chegou, você foi tomar seu banho, você comeu, você foi resolver teus problemas, foi responder os teus amigos. E eu tentei chamar a tua atenção para falar um pouco com você, perguntar como você passou o dia, te abraçar, falar com você e te ouvir um pouquinho, mas você não conseguiu. E agora você chegou cansada, tentou ler minha palavra, mas cansada, você dormiu sobre a palavra, não conseguiu ler nenhum versículo. Mas amanhã, filha, amanhã cedinho, quando eu te acordar de novo, fala comigo, me dê atenção. Eu tenho tantas coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você está com esse problemão aí no teu casamento. Eu quero falar com você como resolver. Eu quero te dar a estratégia. Eu quero falar como você vai resolver, mas você não quer parar para me ouvir. Está tão corrido, você está tão agitada, você está correndo atrás de tantas coisas, e você não tem me priorizado. Lembra daquela nossa intimidade? Lembra aquele tempo que você parava, você falava comigo, e o seu dia era maravilhoso, porque eu cuidava, falava com você. Não é assim? E Jesus fica o dia todo tentando chamar a tua atenção. E às vezes você fala assim: mas Deus não olha mais para mim, Jesus não está nem mais aí para mim, a minha casa está um inferno, meu casamento está uma bagunça, Jesus não está nem aí. Jesus responde a irmã do lado, mas não me responde. Jesus abençoa o irmão, mas ele corre atrás de você o dia todo para falar com você, e você não para, cara. Ele passa desapercebido o dia todo. Tem um louvor que eu não sei o grupo que canta, mas ele é mais ou menos assim: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar. E aí o louvor continua.
o olhar atencioso. E nesta noite, o Senhor veio só nesta noite para te dizer: para um pouquinho e vê para onde você está olhando. O teu olhar atencioso mudará teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu casamento, o teu bairro, o teu trabalho. Mudará pessoas no farol vermelho pedindo, mudará pessoas que estão à beira do abismo. Um olhar atencioso muda história. Amém, igreja? Eu quero passar um pequeno vídeo com vocês. E nesse olhar atencioso, neste olhar que muda histórias, desses 14 anos de África, de manhã eu contei de um menininho que ele andava todo atrofiado, e o Senhor curou ele. Ele passou a andar e a correr, agora novembro para dezembro. E hoje nós trabalhamos com quase 4.000 crianças que comiam uma vez por dia. Crianças que não existe merenda escolar. E o olhar atencioso, se Deus não nos despertasse para este olhar atencioso, talvez nós não conseguiríamos realizar quase nada ou nada na África. Porque se não fosse um olhar atencioso, realmente nós seríamos como um repelente na África, mas não algo que poderia chamar a atenção. E por pedir a Deus que nos desse um olhar atencioso, hoje nós podemos ver histórias mudadas na África, como a do nosso filho Musa, por exemplo. Crianças hoje que comem e bebem o suquinho todos os dias. Eu falei de manhã para os irmãos que eu fiz uma campanha do tangue, e eu queria levar tangue para a África, porque o tangue de manga é melhor, ele é mais forte, grosso. E eu falei para minha esposa: vamos fazer uma mobilização. Eu só sei que chegava tangue de todo lugar do Brasil na minha casa. A minha garagem parecia uma distribuidora da tangue de manga. Irmãos, faltou tangue de manga na nossa cidade de Suzano, os irmãos falaram. Foram 16.000 tangues, saquinhos de tangue. Só que eu não poderia levar tudo isso para a África, mas eu resolvi levar 7.000 saquinhos de tangue. Aí eu distribuí para os orfanatos no Brasil, casa de recuperação. Quando eu cheguei lá na África, 4 malas lotadas, maior que essa, com 32 quilos, tudo com pó. A Polícia Federal olhou e falou assim: você está de brincadeira. Porque a África é a ponte da cocaína, do tráfico de droga para a Europa. E o Brasil, irmãos, está na primeira lista, cuidado. É verdade. E aí eles abriram as 4 malas, minha esposa, meus filhos do lado. Ô meu amigo, o que é isso aqui? Eu falei: tangue? C'est le jus, é o suco. E eu tenho um projeto aqui com as crianças, a gente dá um pão e um suco. Mas ele falou assim: mas você está de brincadeira. Eu falei: não, mas é suco, pode colocar um pouquinho de água aí, eu vou colocar você vai ver, vou chacoalhar. Aí ele: você vai escolher o que você quer. Nós não temos a tecnologia do Brasil, nós não temos cães farejadores. Você pode pegar um suco daqui, mas ele falou: não vai não, não dá não. E ali eu falei: não, mas a gente precisa dos 7.000 tanques, foram doações do Brasil. Aí ele chamou todo mundo, e foi aquela manifestação. Não, pode fechar, vai ficar aqui, e você pode sair do aeroporto. Aí tinha um senhorzinho lá olhando para nós, Josi, aqueles que pegam as malas. E ele ficou olhando para mim, olhando. E todo mundo de máscara, né? No dentro do aeroporto. E ele olhando para mim. Ah, não, tinha, né? Dentro do aeroporto tinha. Foi antes, né? Não tinha máscara, não. Ele olhando para mim. É que agora nós voltamos agora todo mundo de máscara, né? Ele olhando para mim. E ele: você não é aquele jovem, você não é o missionário que fez o poço artesiano na nossa tribo? Aí eu olhei para ele e falei: qual tribo? Aí ele: Adeticopé. Isso, Adeticopé. Eu falei: sim, papá. Papai é papai em francês. Lá você não pode falar você, viu? A gente canta você para Jesus, mas tá tudo bem. Mas lá, se você falar você para um senhor, acabou o teu dia. Você nunca chama um senhor na África, ninguém de você. Aliás, lá você não pode. É só senhor ou papá. Aí eu: papá, somos nós mesmos. Adeticopé, somos nós.
Aí ele olhou pro chefão lá: chefe, não, chefe, esse rapaz, ele tem um projeto na nossa tribo, em várias tribos. Ele faz suco, faz pão, ele colocou um poço artesiano, pode liberar. Aquele chefe, o chefe maioral olhou para ele, falou: fecha as malas e pode liberar todos os sucos aí. Deixa ele partir com todas as 4 malas. E ali nós glorificamos ao Senhor, porque o olhar atencioso dele para mim, dele para nós, mudou o nosso ambiente. O olhar atencioso abre portas. O olhar atencioso, você é um agente de transformação, um agente de mudança. Quando você passa a ter um olhar atencioso dentro da igreja, dentro de casa e na rua, toda igreja tinha que ter uma placa lá naquela porta e lá. Toda igreja deveria ter: ao sair você está prestes a entrar no campo missionário. Toda igreja tinha que ter uma placa lá: você está prestes a entrar no campo missionário. Porque lá fora há necessidade de olhar atencioso mais ainda. E o Natal da África, são 14 anos que nós fazemos o Natal todos os anos. Todos os anos nós fazemos o Natal. Arroz, como eu falei de manhã, o arroz é só em dezembro, porque nós fazemos o Natal. Nós compramos toneladas de arroz, compramos frango. Agora a gente comprou frango 2022. Compramos peixe e compramos o brinquedo para as crianças. Elas na verdade já estão esperando as bonequinhas e os carrinhos agora em dezembro. E nós fazemos o Natal com 3 países: Burkina, Togo e Benin. E agora entrou mais 2 países: Gana e Costa de Marfim. E este olhar atencioso que nos fez atravessar todo um deserto para chegar, como Paulo atravessou toda a Macedônia para chegar lá onde estava aquela mulher chamada Lídia, a primeira mulher europeia a aceitar Jesus. Coisa fantástica, queridos. E através de Lídia houve uma manifestação maravilhosa. E o Senhor nos levou para entrar nesses países. Então hoje nós estamos com o desafio do Natal 2022. Eu vou mostrar para vocês, de 2023. Eu vou mostrar um vídeo bem pequenininho do Natal de 2022, para vocês verem como é mais ou menos como a gente sonha. Pode soltar aí, Rafinha, por favor? Do Natal. É um vídeo bem rapidinho, 49 minutos, é brincadeira, é rapidinho mesmo. Tá bom, irmãos? Aí vocês vão ver como é o Natal da África. Para mim, só terminar aqui, falar do cofrinho para vocês. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Olha que alegria, queridos, todos amados irmãos, crianças, adolescentes, jovens. Oh, a paz do Senhor, todos os pastores, obreiros que de uma forma carinhosa nos ofertaram para estarmos realmente comprando todos esses brinquedos. São aproximadamente 2.000 brinquedos que nós compramos, realmente trazendo um pouco aí do Brasil e comprando o restante aqui no Togo. E foi uma bênção. Deus os abençoe, queridos. Olha, irmãos, que coisa linda, irmãos. Graças a Deus. As crianças, meninas, meninos, muitos brinquedos, irmãos. Muitos brinquedos. Muitos brinquedos. Olha aqui, irmãos, que bênção. Olha, irmãos, que coisa linda. A escola, o parquinho ali, a igreja ali, ó. A casa do pastor. E as crianças todas aqui. As crianças todas aqui, irmãos. Com os brinquedos. Os brinquedos tudo no saquinho de presente, tudo bonitinho. Hoje nós estamos aqui nesse dia lindo que Deus preparou para nós. Muitos brinquedos. Nós vamos assim expressar nossa alegria e a nossa gratidão pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe, queridos. Deus continue nos fortalecendo, abençoando. Grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas acontecendo nesse lugar. Hoje é um dia maravilhoso.
distribuímos os brinquedos. E agora nós vamos almoçar. Obrigado! Obrigado, que a gente ensinou pra eles. Olha a bacia de arroz, irmãos. Aí eu pede dando lá. A Josi viu de perto isso, né? Olha o fogão. Olha o fogão delas. A inauguração da igreja. As crianças estão ali, ó. A igreja aqui que nós inauguramos hoje, de 120 telhas. Olha aqui, irmãos, que lindo. E agora as crianças estão ali brincando com os brinquedos delas, tá bom? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão. A inauguração da nova igreja. Maurício e Alcione, vocês conhecem? A bateria nossa aí, ó. Toda equipada. Alguém tem que segurar ela para não afastar. Aumenta o volume da tua voz, diga. Ninguém. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. No Natal, cada um compra tecidos, rolo de tecidos, e fazem as roupas quase iguais. Por exemplo, essa roupa aqui é um rolo de 30 metros, por exemplo. Dá pra fazer quase pra igreja toda, uma roupa só. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aí, ó. Todo mundo com o mesmo tecido. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela vida da Amada Igreja. Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Valeu. Merci beaucoup. Obrigado. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Esse Natal foi 2021, vocês viram ali. Eu passei o vídeo errado ali, tá? Porque o de 2022 foi totalmente diferente. Mas o que acontece? Este ano o Senhor nos deu uma estratégia, porque são 5 países. Então nós confeccionamos alguns cofrinhos. Esses cofrinhos não são vendidos. Qual é a ideia? Você pegar um cofrinho ou 2, conforme você desejar, você leva à tua casa, dá para sua criança, ou coloca na estante, ou para você mesmo. Você colocar ali, mas Josinaldo, moeda tá difícil. Não tem problema, não se preocupe, eu não estou preocupado com moedas também. Tá bom? Em novembro, eu vou dia 13 de novembro. Ah, mas eu não consegui juntar moedas. Por quê? Eu estou entregando esses cofrinhos desde agosto. Não, desde junho estou entregando os cofrinhos. Lá na Suzano. Mas só como a agenda só estava aqui, né, o Josi agora. Então foi a oportunidade que eu tive para trazer para vocês. E tem um pouquinho de cofrinho ali atrás. E o meu convite para você, o meu desafio é você pegar um cofrinho, tem meu WhatsApp aqui atrás. Você pode adicionar, eu vou te mandar fotos, vídeos do que está acontecendo lá.
Esses dias agora mesmo nós tivemos o nosso encontro bíblico para 300 adolescentes no deserto. Foi lindo. Eu vou mandar para vocês verem também. E tem meu WhatsApp. É uma criança adotando outra criança. Então no mês, eu vou dia 13. Até no final de outubro ou comecinho de novembro, você pode pegar meu WhatsApp aqui e pode me adicionar e eu passo o Pix para você. Ou você pode passar para a Josi, ou para o Maurício, não tem problema. Ou para o pastor, ou para a pastora, e eles me repassam, não tem problema. Mas você pode me adicionar. E aí, uma criança, quanto custa uma criança no Natal, Josinaldo? Para dar o arroz, dar o refrigerante, dar o frango e dar uma boneca ou um carrinho, R$30. Metade de uma pizza de boa qualidade. Ah, mas eu quero adotar 2 crianças no Natal. Então você coloca R$60 aqui dentro até novembro. Eu quero adotar uma criança, R$30. Mas se você incentivar tua criancinha, teu filhinho, tua filhinha, mesmo se eles colocarem as moedinhas e ter R$2 aqui, incentiva eles, fala: olha filho, esse dinheiro que você juntou vai abençoar uma criança na África. Para você ir ensinando elas a participarem disso. Todos os anos, essa é a oportunidade para nossas crianças se importarem, terem um olhar atencioso para outras crianças que realmente comem uma vez por dia. Aí eu trouxe um pouco de gafanhotos aqui, que alguns já experimentaram de manhã. Quem experimentou de manhã aqui? Alguns experimentaram. É gostosinho. É os chips da África. Amém? É bom. Tá, olha lá, meu queridão ali experimentou, gostou tanto que vai comer de novo. Tá aqui, ó, se você quiser experimentar depois. E tem umas roupas lá também da África, tem alguns chaveiros. Tem o livro Mon Ami, gente. Tem um livro Mon Ami. Tem um adolescente aqui, uma criança, eu acho. O Danielzinho, meu mano. Danielzinho ali, ó, já começou a ler. Mandou a avó hoje desligar a televisão, porque tinha que ler para a avó. Deu uma aula lá do livro. Danielzinho. Então, incentiva o teu adolescente, o teu filho. Tenta tirar um pouquinho, para ele dar mais essa atenção, esse olhar atencioso. Este livro conta experiências maravilhosas do deserto e vai te ajudar muito. Tá bom? Eu te convido e você vai nos ajudar. Quanto que é o livro? R$30, é uma criança. Ali é quase tudo R$30, menos a roupa. A roupa é 3 vezes R$30. Tá bom, queridos? Mas olha, só uma maneira mesmo, mas fique à vontade mesmo. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado, minhas pastoras, meus pastores. Obrigado, IBV, porque eu faço parte dessa história. Viu, queridos? E muito obrigado mesmo. Deus continue abençoando. Jovens, se vocês tiverem um trabalho com jovens, o meu filho aqui, ó, tá aqui do lado de vocês. Fala português melhor do que eu. Tá aqui, ó. Pode convidar a almoçar. Ele tem uma história maravilhosa. Prega. E vocês vão amar trazer ele aqui. Amém? Que Deus abençoe. Bom, eu passo para o nosso pastor Maurílio. Amém, meu pastorzão? As palmas lá ao Senhor Jesus. E obrigado. Gratidão. Viu? Deus abençoe. Te amo, tá? Que alegria, né, queridos? Felizes nós estamos. Obrigado, viu, lindão? Obrigado.